Olá, sestosanos, muito bom dia! Espero que estejam todos bem. Hoje damos início ao estudo de mais uma das classes gramaticais e falaremos sobre verbo, assunto que se encontra no capítulo 13, páginas 273 até 281. Prestando atenção e vamos lá! Trago aqui para vocês as características principais sobre o verbo. A primeira delas é a de que se trata de uma palavrinha variável e, como toda palavra variável, ela sofre flexão. No caso do verbo, a flexão pode ser de pessoa, de número, de tempo, modo e voz. A segunda característica é que o verbo faz parte de uma das 10 classes gramaticais, as quais estamos estudando desde o comecinho. Ele pode indicar ação, estado, mudança de estado ou ainda um fenômeno da natureza. E conjugar um verbo significa flexionar essa palavra. Passaremos agora a estudar cada uma das flexões que o verbo pode sofrer. Quanto aos modos verbais, e segundo Hernani Terra, entende-se por modo a atitude que o falante assume em relação ao processo verbal. São 3 os modos verbais. Nós temos então o modo verbal indicativo, que nos mostra um fato certo, um fato preciso, independente do tempo em que ele aconteça. Exemplo: eu aprecio a natureza. O modo subjuntivo, ele já nos traz um fato incerto, um fato duvidoso. Se respeitássemos a natureza, o mundo seria melhor. No imperativo, nós temos uma ordem, um pedido ou ainda um conselho. Respeite a natureza. Já com relação aos tempos verbais, é importante vocês conseguirem distinguir, diferenciar 3 situações básicas. São 3 tempos básicos. O presente, quando o processo, quando a ação do verbo se mostra no momento da fala. Eu preservo a natureza. Observem que esse verbo preservar, ele está acontecendo no momento em que se está falando. O pretérito, também conhecido como passado, indica um processo que já aconteceu, que já acabou. Eu preservei a natureza, isso ficou lá para trás, já aconteceu. E o tempo futuro nos mostra que o processo ainda vai acontecer. Eu preservarei a natureza, está lá na frente, ainda não começou. É importante que vocês consigam distinguir essas 3 situações básicas. Cada um dos modos verbais, então, tanto o indicativo quanto o subjuntivo e o imperativo, eles apresentarão algumas características individuais. No indicativo, por exemplo, nós temos alguns tempos que pertencem só ao indicativo. Não fiquem preocupados, porque tudo isso, todos esses tempos em cada um dos modos, nós vamos rever em capítulos específicos. Por exemplo, os tempos do modo indicativo é assunto do capítulo 15, certo? Mas é importante que vocês já consigam visualizar algumas coisas. Então, no indicativo, no modo indicativo, que é aquele modo que nos mostra um fato certo, um fato real, que acontece, que aconteceu ou que ainda vai acontecer, nós temos os tempos presente. Temos o tempo pretérito, que se subdivide em pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito e pretérito perfeito. E temos ainda o futuro, que se subdivide em futuro do presente e futuro do pretérito.
Como eu disse, não se preocupem, cada um deles será visto em capítulo individual. Então, nós teremos o capítulo 15 para o estudo de todos os tempos do modo indicativo. Trago aqui para vocês os tempos agora do modo subjuntivo. Então, relembrando, o modo subjuntivo é aquele modo que nos mostra um fato incerto, uma dúvida, uma possibilidade. Temos então o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e também o futuro do subjuntivo. Os tempos do modo subjuntivo serão estudados no capítulo 16. E agora temos o modo imperativo, o modo que indica ordem, pedido, súplica, conselho. O modo imperativo ele não vem dividido em tempos, mas ele se divide em duas formas. Nós temos então o imperativo negativo e o imperativo afirmativo. Este assunto nós veremos no capítulo 17 do livro de vocês. Combinado? Quanto à flexão de número e de pessoa, o importante aqui é que vocês não se esqueçam de que o verbo ele se flexiona no singular ou no plural, concordando com o sujeito da oração. Observem os exemplos. Joaquim aprecia a natureza. De quem estamos falando? Falamos de Joaquim. Então, Joaquim é o nosso sujeito. Observem que o nosso sujeito ele está escrito no singular, é uma pessoa só. Desta forma, o nosso verbo também aparecerá conjugado no singular. Observem o segundo exemplo. Joaquim e Pedro apreciam a natureza. Nós temos como sujeito Joaquim e Pedro. Nós temos aí um sujeito escrito no plural, temos duas pessoas. Dessa forma, o nosso verbo também deve ser escrito no plural. Isso significa flexão em número, indicar se está no singular ou se está no plural. Quanto à pessoa, o verbo flexiona-se concordando com o sujeito, ou seja, ele vai indicar as três pessoas, ou melhor, uma das três pessoas do discurso. Vamos relembrar as pessoas do discurso? Nós temos então a primeira pessoa, aquela que fala, eu no singular e nós no plural. Observem o exemplo, eu aprecio a natureza, nós apreciamos a natureza. A segunda pessoa nos traz aquela com quem se fala, tu no singular e vós no plural. Tu apreciaste a natureza, vós apreciastes a natureza. Observem a concordância com a pessoa do discurso, o verbo concorda com ela. E a terceira pessoa que indica aquela de quem se fala ou ainda do que se fala, ele ou ela no singular, eles ou elas no plural. Assim, nós temos ele aprecia a natureza, eles apreciam a natureza. Observem toda a concordância feita nestes exemplos. Singular, concordando com o sujeito no singular, verbo no plural, concordando com o sujeito no plural. Precisa sempre haver essa concordância. Já quanto às vozes verbais, este assunto também será visto mais para frente com um pouquinho mais de profundidade. Entretanto, é importante que vocês saibam que a flexão de voz indica a relação estabelecida entre o verbo e o seu sujeito. Dessa forma, o verbo pode apresentar-se na voz ativa, quando o sujeito está praticando a ação. Minha mãe preparou o jantar. Ela está agindo, é ela quem está preparando.
Temos ainda o verbo na voz passiva. O jantar foi preparado por minha mãe. Nesse caso, o sujeito, o jantar, está recebendo a ação. Não é ele quem está preparando, ele está sendo preparado. Observem a diferença da voz ativa para a voz passiva. E temos ainda o verbo na voz reflexiva, onde nós temos o mesmo sujeito agindo e recebendo a ação simultaneamente. Minha mãe cortou-se com a faca. Quem praticou a ação? Minha mãe. Quem recebeu a ação? Minha mãe. Por isso que nós temos aí uma voz chamada de voz reflexiva. Já quanto às conjugações dos verbos, é importante vocês saberem e não se esquecerem de que nós classificamos os verbos de acordo com a sua terminação no infinitivo. Desta forma, nós temos os verbos de primeira conjugação quando eles terminam em ar. Olhem os exemplos: falar, cantar, preservar, brigar, tagarelar, amar, brincar, rabiscar. Todos estes verbos apresentam a terminação, ou seja, eles terminam em ar. Então, eles são verbos de primeira conjugação. São chamados verbos de segunda conjugação aqueles terminados em er. Escrever, correr, comer, obedecer, receber, vender, trazer. Todos eles terminados em er. E classificamos verbos de terceira conjugação quando eles terminam em ir. São o caso dos verbos sorrir, partir, trair, iludir, vir, discutir e pedir. É claro que não são só esses, estes são alguns exemplos. Trago aqui para vocês uma informação importante a respeito da conjugação verbal. O verbo pôr e todos os seus derivados, repor, depor, transpor, compor, expor, dispor e tantos outros, eles pertencem à segunda conjugação, uma vez que sua forma antiga era poer. Observe a terminação er, que indicam verbos de segunda conjugação. Por isso, essa justificativa. Espero que vocês não tenham se assustado com esse monte de informação a respeito dos verbos, não é? Não fiquem preocupados, não se descabelem, tudo vai dar certo. É só a gente ir devagar que vocês entenderão tudo tranquilamente. Combinado? Peço então agora que vocês façam o exercício 1 da página 273. Façam com cuidado, prestando bastante atenção. Leiam também toda a parte teórica que está nas páginas 273 até a 275. E como já sabem, ficando alguma dúvida, marquem um asterisco para que vocês possam tirar a dúvida de vocês durante a nossa live. Resolvam também os exercícios 2 até o 6, que estão nas páginas 276 até a 278. Como já dito, daqui a pouquinho conversaremos mais sobre o assunto e corrigiremos os exercícios propostos, certo? Então, bons estudos, boa sorte e até já! Um beijo!